Olá! Vídeo dessa semana quero falar sobre o significado emocional dos cistos e dos nódulos nas mamas. No meu último vídeo eu falei sobre o significado emocional das mamas, sem abordar o padrão doença. Então eu também acho que é super interessante porque ela tem várias informações que ao meu ver são complementares a isso que eu vou colocar hoje, tá bem? Então, quando a gente fala de problemas nos cistos, de cistos na mama, a gente está falando de que, primeiro eu começo explicando que cisto é uma formação de uma retenção líquida, tem água. Então, é água que ficou retida. E o primeiro olhar da metafísica sobre os cistos, então, é justamente o encapsulamento de lágrimas. E quando fala-se em encapsulamento, né, fechamento de lágrimas, significa então que de alguma forma as lágrimas literalmente, né, não fluíram, eu não chorei, eu não deixei sair aquilo que me incomodava. Ou muitas vezes a gente não precisa falar necessariamente das lágrimas, mas de expressar e de tomar consciência das questões que me afetam, como tensões, tristezas, medos, mágoas, que a lágrima seria um canal de expressão, mas na verdade, se isso significa é um alerta para a gente dar vazão às questões que nos afetam. E é interessante que tem uma pesquisa até falando que os cistos, em ambiente familiar equilibrado, as mulheres têm uma tendência de ter menos cistos. Mas se esta mulher vive alguma situação traumática, algo que gerou esta tensão, que preocupou demais, a mulher pode vir a desenvolver um cisto. Então, ambientes familiares hostis, estressantes, eles têm uma propensão das mulheres desenvolverem mais cistos. Então, qual é o desafio da mulher que possui um cisto? Eu vou ler aqui na minha colinha. Despedir-se de vários deveres para abrir um espaço para si mesma, para seus sonhos, para seus sentimentos, ou seja, para tudo aquilo que me afeta, que me atinge. Eu preciso abrir este espaço. Aprender a dizer não e a se fechar durante algum tempo que seja suficiente para si e para suas necessidades de segurança, proteção, empatia carinhosa, autocuidado, autonutrição. Então, quando a gente tem um problema de cistos na mama, é um primeiro chamado para que a gente olhe, para que a gente dê vazão, para que a gente chore, para que a gente fale, para que a gente externe algo, tome consciência e externe algo que nos afetou. Então, o cisto é chamado de, será que não tem alguma coisinha que você está vivendo e que você está precisando olhar? O cisto é o primeiro chamado. Quando a gente já entra na questão dos nódulos, o nódulo, então, ele já traz um pedido um pouco mais intenso. Porque quando a gente fala de nódulos, nós estamos falando de bloqueio. Então, os nódulos, eles significam um bloqueio na manifestação da ternura e da afetividade. Então, quando nós apresentamos o nódulo, significa que já há algum tempo não choramos, já há algum tempo deixamos de olhar e de validar algumas coisas que já vinham nos afetando há algum tempo. Então, essas lágrimas que não foram dadas vazão, além de encapsuladas, endureceram, empedraram, cristalizaram. E geralmente, quando a gente então tem esse chamado do nódulo, vamos dizer assim, a gente tem um pedido de que a gente olhe como é que está a nossa comunicação, expressão, interação nos relacionamentos afetivos com as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Quando a gente tem isso, a gente é chamada a ver quais são os bloqueadores que nos impedem, quais são as questões que estão nos impedindo de manifestarmos com ternura e mesmo de termos comportamentos dóceis. Houve alguma ferida, né?
E, tô olhando aqui na minha colinha, que é muito material. Muitas vezes, quando uma mulher foi ferida na sua afetividade e sente dificuldade de manifestar manifestar-se livremente, afetivamente nas relações, muitas vezes ela pode esbarrar em dois comportamentos possíveis. Isso não é regra, tá? Mas ela pode às vezes ter tendência a dois comportamentos. Se você tem nódulo, observa isso. Um primeiro comportamento seria, muitas vezes, adotar uma postura de maior frieza, distanciamento das relações. Então, esta mulher que foi ferida e que não conseguiu muitas vezes interagir, muitas vezes faz um processo de fechamento em si. E quando a gente se fecha, quando a gente, por não conseguir achar a habilidade de revelar aquilo que a gente sente, muitas vezes a gente se fecha, a gente está justamente perdendo a chance da gente poder aprender a manifestar aquilo que é importante para a gente. E isso acaba desenvolvendo um problema em cadeia, porque mais fechamento, mais rigidez e provavelmente mais desconfiança e mais nódulos. Então, esse distanciamento afetivo e às vezes até uma aparente frieza e uma busca muito mais por comportamentos, de atitudes mais racionais, na verdade trazem por trás um mecanismo de defesa para que ela consiga se proteger daquilo que um dia a feriu. Então, na verdade, não é uma frieza, mas é um mecanismo de proteção. Mas se continuamos, né, nesse mecanismo de proteção, a gente não está modificando a questão maior, que é o quê? A livre expressão daquilo que sentimos. E aí, nessas horas, é muito importante até mesmo a gente buscar ajuda, porque se tem um nódulo. E quando a gente pensa até mesmo na questão do câncer, o câncer existe uma ferida muito grande, né? Então, aqui nós estamos falando de bloqueio. O câncer já é a ferida. Mas deixa eu voltar aqui. Um segundo comportamento na questão dos nódulos é muitas vezes estabelecer relações mais de dependência, possessividade, controle com as pessoas que a gente tem relacionamento afetivo. Então pode ser que a gente acabe projetando neste relacionamento que a gente está no momento toda a nossa expectativa de obter felicidade e realização afetiva. Então, muitas vezes a gente projeta nessa pessoa todo esse nosso desejo de suprir essa carência. E aí nos tornamos muitas vezes dependentes de certos relacionamentos. Podemos muitas vezes viver em função desta pessoa ou dessas pessoas, porque às vezes a gente pode fazer isso, por exemplo, com um companheiro, com uma companheira ou com filhos, né? E a gente deixa de lado outras, né? Se eu olho só com meu filho, às vezes eu deixo de lado as possibilidades de me relacionar no trabalho, eu deixo de pensar nisso. Ou às vezes eu vivo só para o meu parceiro e eu abandono os filhos ou trabalhos. Então às vezes a gente pode ter relacionamentos que são de muita dependência, porque eu canalizo tudo aquela possibilidade de relacionamento para me sentir nutrida naquilo que um dia eu me senti ferida. E a grande questão é, quando a gente então passa a dar demais, a gente também começa a exigir e a esperar demais que o outro então, né, ele passa a não ser apenas uma escolha de relacionamento. Eu passo a me relacionar muitas vezes em função da necessidade que eu tenho de suprimento afetivo, que eu não consigo mais dar, ou às vezes até que eu sinto que eu já não acredito mais nisso, que eu vou conseguir ser amorosa comigo, eu vou conseguir me nutrir. Então às vezes a gente pode até mesmo entrar em relacionamentos que são que nos põem em situações desagradáveis, desgastantes, que são até mesmo abusivas. E aí a gente até abre, não é o foco desse vídeo, mas a questão das relações de codependência que muitas vezes a gente estabelece com um companheiro, porque eu não quero mais sentir aquela relação de dor, aquela sensação de dor, então eu mantenho aquele relacionamento e eu nem revelo como eu me sinto, pelo grande medo de justamente perder aquela pessoa. Portanto,
Quando a gente apresenta então nódulos, isso significa que é um pedido para que a gente comece a olhar para esses bloqueios, para esses medos, para essas situações que realmente nos afetaram, nos afligiram ou ainda nos afligem. Então, o desafio para nós mulheres que apresentamos nódulos nas mamas, os nódulos ainda benignos, né? Como eu falei, o câncer é um outro capítulo, onde tudo isso que eu venho falando, ele está mais potencializado. Então, o desafio, eu vou ler aqui na minha cola, é desprender-se dos episódios nocivos da sua trajetória afetiva. Buscar ajuda se necessário. E quando eu falo de buscar ajuda, é buscar ajuda sim da psicoterapia, né, do Theta Healing, da TFT, do Barra de Axis, microfisioterapia, enfim. Precisamos buscar ajudas para ir desbloqueando esses episódios traumáticos que nos fizeram reter o nosso relacionamento, a nossa interação, né? Não reprimir mais a nossa ternura e a nossa docilidade. Então é um desafio isso, porque a gente cria nódulos porque a gente começou a reprimir, né, a endurecer, né, pelo medo de sofrer. Aprender a se dar espaço, buscando comunicar-se, interagir de acordo com o que verdadeiramente sente. Fazer escolhas ou estar atenta a envolvimentos afetivos e amorosos baseados naquilo que você sente como bom e não no que o outro pode lhe proporcionar, ou seja, reconhecer a nossa necessidade afetiva e manifestar e não ficar parada se contentando com algo que muitas vezes não é aquilo que eu sinto como plenitude no relacionamento. Então, ter a coragem de olhar para isso, né? Descobrir, né, aquilo que ficou encoberto. E, se for o caso, parar de projetar no parceiro ou no relacionamento com o filho, ou numa amizade, todas as suas expectativas, pois com o tempo poderá gerar comportamentos de cobrança excessivos, apego exagerado, o que irá desgastar a relação e vai colocar justamente a gente naquilo que a gente mais teme, que é o medo do abandono afetivo, emocional, né? E a ferida de novo vai aparecer. Então, precisamos assumir a nossa responsabilidade de ser afetivas com a gente, de ser amorosas com a gente mesmo. É esse o desafio, né? Quando a gente apresenta, então, um nódulo na mama. Bom, acho que era isso que eu queria falar. Estou aí começando o estudo agora na questão de câncer de mama, né? Eu vou sentindo o que o meu coração me pede. Então, pode ser que seja o próximo vídeo, câncer de mama. Mas vai ouvindo isso tudo. Se você tem cisto, se você tem nódulo, vai vendo, né? É uma questão com a nossa afetividade, tá bem? Um beijo a todos, uma boa semana. Tchau!